Olá, aconteceu uma situação muito interessante na última semana. Eu postei um stories no Instagram e a postagem dizia o seguinte: nem todo homem pensa somente em sexo, quer somente sexo. Alguns homens querem que a mulher abrace e converse sobre espiritualidade, sobre assuntos mais profundos. E o engraçado é que essa postagem deu muita repercussão, eu recebi muitas mensagens no direct e uma delas, que foi de uma pessoa muito próxima a nós, do nosso grupo, ela me perguntou o seguinte: e onde eu encontro esse tipo de homem? E foi uma das únicas que eu, até por nós termos mais contato, eu acabei respondendo-a. E foi interessante porque a minha resposta, ela iniciou com uma pergunta: o que você fez no último final de semana? Eu não me recordo, a postagem eu tinha feito no final de semana e essa resposta eu dei logo no início da semana. E ela chocou com aquele final de semana onde na segunda-feira teve um jogo do Brasil na Copa do Mundo. E ela me respondeu: sexta eu cheguei muito cansada e não fiz nada. No sábado eu fui com umas amigas para uma boate. No domingo nós fomos para um pagode. E na segunda nós fomos para um bar assistir o jogo. Aí eu concluí a minha resposta. Eu falei: e você acredita que nesses ambientes você tem uma grande chance, uma probabilidade grande de encontrar uma pessoa desse jeito? E da mesma forma eu pensei, nesse mesmo final de semana, nós havíamos tido um curso no sábado, domingo pela manhã nós tivemos uma atividade no Bosque dos Buritis, que é a nossa atividade, com centenas de pessoas. Aí após o bosque nós fomos para um café, um grupo. Na segunda, com certeza, o próprio programa do Jogo do Brasil foi diferente. E o que eu quero colocar? Que nessas atividades que nós tivemos no final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, estava repleta tanto de homens quanto mulheres nessa mesma sintonia. Então, na verdade, a gente às vezes se questiona onde está esse tipo de pessoa, seja homem ou mulher, mas na verdade nós estamos frequentando ou indo a ambientes onde a probabilidade de nós encontrarmos isso, se realmente for isso que nós desejamos, é quase nula. É como a gente querer ir pescar e ir para o deserto. Então, como Einstein dizia, disse muito bem, por sinal, loucura é você querer algo diferente fazendo as mesmas coisas. E eu vou aproveitar aqui a situação para compartilhar, até eu gravei um vídeo na época, foi um vídeo que viralizou de uma história real que aconteceu em um de nossos atendimentos, que foi muito interessante e que também eu acredito que caiba muito bem nesse contexto. Eu estava atendendo uma mulher uma vez, uma mulher muito bonita, inteligente, com um círculo social muito grande, e a demanda dela, a questão que ela trazia a ser trabalhada, o que ela reclamava, era que ela não encontrava homens interessantes, né? E quando a gente foi aprofundar um pouco mais nessa questão, o que acontece? Essa característica de homem interessante vai bem de acordo com o que a gente estava falando anteriormente. E eu fiz uma pergunta para ela: qual foi o último presente que você se deu? E ela parou, pensou um pouquinho, olhou para o lado e ela tinha colocado a bolsa dela do lado, na mesa, ao lado, uma bolsa muito bonita, eu não conheço muito bem de bolsa, e ela pegou e falou: foi essa bolsa, eu acredito que seja muito cara,
E aí eu peguei e falei, ó, agora nós vamos parar um pouco a sessão, tá? Eu vou sair um pouco do papel de profissional e vou te esclarecer essa sua questão, tá? Essa questão que eu acabei de perguntar, como homem, uma pessoa bem relacionada, uma pessoa que sai muito, que conhece muitas pessoas, que tem uma vida com muitas atividades. E eu falei para ela o seguinte, eu falei, olha, eu posso te garantir, até hoje, em todos esses anos da minha vida, conversando com inúmeras, incontáveis pessoas, eu nunca vi nenhum, até eu peço para vocês, se por acaso vocês já conhecerem alguém que já disse isso, ou mesmo vocês, se vocês já tiverem passado por uma situação, comentem aí, porque eu acho quase impossível, pelo menos para mim é quase impossível. E eu falei para ela, olha, eu acho, como homem, eu nunca ouvi nenhum outro homem chegar para mim e falar, olha, eu achei aquela mulher interessantíssima, porque a bolsa dela é linda. Ou então, eu estou super interessado naquela mulher, porque eu achei a bolsa dela maravilhosa. Por outro lado, quantas pessoas nos encantam, ou pelo menos vai encantar um homem ou uma mulher pela sua energia. Quantas pessoas já nos encantaram ou vão nos encantar por 10, 15 minutos de conversa, aquelas conversas que nos tiram, que nos fazem transcender, que nos tiram desse plano material, desse plano carnal nosso. Isso sim é ser interessante, isso sim é encantar, isso sim é atingir o coração. E uma questão que eu venho falando muito também, e que é muito interessante a gente levar em consideração, a gente às vezes vê a dificuldade que as pessoas têm, né, em às vezes investir nelas mesmas, em ler um pouco mais de assuntos interessantes, fazer alguns cursos, participar de workshops, participar de atividades que vão agregar no seu ser e não na matéria. Isso vai tornando a pessoa mais interessante, vai mudando a energia dela e, consequentemente, vai tornando essa pessoa muito mais bonita, com a verdadeira beleza. É muito comum a gente, às vezes, tá conversando a respeito. Nós tivemos um curso essa semana e foi super interessante, um público 90% feminino, e no final todas as mulheres falando, olha, foi o melhor presente que eu me dei, foi a melhor coisa que eu fiz. E a gente vê muito hoje, por exemplo, para quem não sabe, o Brasil é o país número 1 em cirurgia plástica no mundo. Porém, é um dos países que registra o maior número de divórcios e que mais aumenta o número de pessoas solteiras. Na mesma linha, é o país campeão mundial em casos de ansiedade e depressão. Então essa equação não está fechando. Se as pessoas estão se tornando mais bonitas, por que elas estão ficando mais solteiras e tendo mais depressão e ansiedade? Preste atenção nesse detalhe. E é muito comum, como eu falei anteriormente, a pessoa às vezes ela argumenta, ela traz a objeção que às vezes ela não lê mais porque ela não tem tempo. Às vezes é muito comum também a pessoa fala que ela não vai fazer um curso, um workshop porque ela está sem dinheiro. Porém, gasta não sei quantos R$1.000 em procedimentos estéticos, cirurgias plásticas. Não que isso seja errado de forma alguma, a gente tem sim que se cuidar, que investir na aparência, porém temos que equilibrar o nosso interior, o nosso verdadeiro ser, com a questão física. Senão a gente constrói uma estátua de bronze com pés de barro, isso desmorona. E aí, voltando ao que nós estávamos conversando,
o que acontece? A pessoa investe em procedimentos estéticos, fica cada vez mais bonita fisicamente e cada vez mais vazia. É aquela pessoa que sai, chama atenção aos olhos de quem só está procurando aparência física e não consegue encontrar uma pessoa que realmente vai preencher a sua alma, que realmente vai preenchê-la verdadeiramente. Nós vamos ver aí muito disso na data que nós estamos nos aproximando, que é o final de ano. Pessoas que vão gastar uma fortuna para irem nas festas badaladas, vão gastar com roupas caríssimas, vão se produzir, devem estar fazendo procedimentos estéticos aí. Como eu falei antes, a pessoa às vezes fala que não tem tempo de ler um livro, mas tem tempo de passar um pós-operatório aí de meses, né, à toa. E aí, tudo isso, ela vai fazer tudo isso para ir numa festa onde todo mundo vai apenas para tirar foto, postar e se sentir pertencente a esse grupo. Mas quando deita a cabeça no travesseiro, tá um verdadeiro buraco dentro de si. Então fica aqui esse relato como a título de reflexão e espero que sirva para que todas as pessoas procurem se melhorar. Com isso, automaticamente vão contribuir com a melhoria das outras pessoas e, consequentemente, vão contribuir com a melhoria desse nosso amado planeta. Gratidão!